Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. E aí, meus amores, tudo bom? Terça-feira e hoje é dia da nossa videoaula de matemática. Sejam muito bem-vindos, desejo a vocês a minha companhia neste momento. Daqui a pouco nós temos a nossa live, mas agora é hora da gente revisar o que nós vamos ver em matemática com o nosso semestrão, tá certo? Vamos lá então, meus amores, compartilhando com vocês aí a tela, vocês vão poder acompanhar os melhores momentos desse nosso primeiro semestre, tá certo? Vamos lá então. Vamos relembrar um pouquinho das figuras geométricas. Vocês lembram daquelas figuras geométricas? Círculo, quadrado, retângulo, triângulo? Pois então, nós vimos muito elas. Além do mais, vocês também montaram as formas, lembra? Bom, falando nisso, essas figuras são planas ou elas não são planas? Puxa, vocês já vão recordar isso, sabe por quê? Eu trouxe um vídeo bem curtinho para a gente assistir junto, quer ver? Vamos lá! Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre figuras geométricas não planas, mas primeiro vamos diferenciar as figuras planas das não planas. As planas podem dizer que são figuras feitas apenas com os contornos, como se fossem achatadas. As figuras não planas possuem um volume, como se estivessem em 3D. Agora que já sabemos diferenciá-las, iremos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Aqui temos 6 figuras geométricas não planas: o paralelepípedo, o cubo, o cilindro, o prisma de base hexagonal, a pirâmide de base quadrada e o cone. Podemos perceber que todas elas estão em 3 dimensões. Isso quer dizer tridimensional. E toda figura geométrica não plana pode ser planificada. O que quer dizer isso? Planificação é uma forma de representar figuras tridimensionais em apenas 2 dimensões. É como se fôssemos desmontar a figura. Percebe aí que a sua planificação ficou formada apenas por figuras geométricas planas. Pronto, vimos um pouco sobre esse assunto. Bom, meus amores, vimos isso na nossa sala também. Lembra que vocês levaram para casa, tiveram que montar, tiveram o desafio de destacar as formas. Depois que vocês destacaram aquelas formas geométricas, né? Tiveram que dobrar e colar as partes até que elas se transformassem de planas para não planas. E elas ganharam a ser dimensionais, tá certo? Então, olha que interessante. Isso era só para a gente relembrar, mas nós vamos relembrar mais um pouquinho, sabe o quê? Puxa vida, vamos relembrar isso também? São laranjas. Me ajudem a contar aqui quantas laranjas nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 laranjas. Pois bem, nós temos uma dezena. Nós temos um grupo de 10 laranjas que juntas elas formam uma dezena. Pois bem, prof. Léo, então quer dizer que toda vez que eu tenho 10 eu tenho uma dezena? Acertou, isso mesmo. No total são 10 laranjas, que é igual a uma dezena. Então 10 é sempre um grupo de 10. Tá? Sempre que vocês ouvirem falar uma dezena, é 10. 2 dezenas é 10 mais 10. 3 dezenas, 10 mais 10 mais 10. Né? 4 dezenas é 4 grupos. Cada grupinho desse aqui tem uma dezena. Tá? Então, puxa vida, quantas dezenas eu tenho aqui? Eu trago esse monte de ovos para vocês. Ai, prof, como que eu vou saber? É só contar de 10 em 10, quer ver? Vamos ver lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 10. Aqui tem mais 10 ovos. Aqui tem mais 10 ovos. Aqui tem mais 10 ovos. E aqui tem mais 10 ovos. Ou seja, eu tenho uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas. Bom, se eu tenho 5 dezenas, quanto que eu tenho aqui em quantidade, então? 5 dezenas é igual a 50. Muito bem. Então, fácil. Agora, eu sei que 80 é o mesmo que 8 dezenas e que 60 é o mesmo que 6 dezenas. Então, sempre que vocês ouvirem falar, por exemplo,
90. 90 é 9 dezenas. E 100, prof? É 10 dezenas. Então, assim, vocês vão pensando e vão pensando matematicamente. Ou seja, 8 dezenas é igual a 80, 6 dezenas é igual a 60. E 3 dezenas? É fácil. 3 dezenas é o mesmo que 30. Puxa, prof. Léo, vimos figuras geométricas, vimos as dezenas, e o que vem agora? Ah, meus amores, vamos falar de dúzia e meia dúzia? Esse é outro assunto facinho, moleza, que vocês já sabem, mas é só para a gente recordar. Então vejam só, eu tenho aqui uma caixa de ovos. Esta caixa de ovos aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, se 10 era dezena, 12 é dúzia. Ah, tá explicado. Por isso que eu digo uma dúzia de ovos. Então, uma dezena é 10, 12, uma dúzia é 12. Bom, e por mais que seja caixa diferente aqui, vamos ver quantos ovos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ovos. 12 ovos também eu tenho uma dúzia. Bom, e se eu apresentar para vocês esta caixa menor que tem apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovos? Bom, se tem 6 ovos, significa que elas sejam o quê? Meia dúzia. Simples assim. Eu tenho 12 ovos, eu tenho uma dúzia. Se eu tenho 6 ovos, eu tenho meia dúzia. Então, 12 ovos é igual a uma dúzia. E 6 ovos é igual a meia dúzia. Bom, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, quando a gente fala o número de um telefone. 32576765. Um meia é a mesma coisa que o 6. Né? Não é meia de pôr no pé não, hein, galera? É o número 6. Então lembrem, 6 é a metade de 12. Tá? 12 é uma dúzia, meia, que é o 6, é meia dúzia. Tá certo, meus amores? Continuando para o próximo capítulo, porque agora a gente vai relembrar o que nós vimos neste bimestre. E vocês já estão feras. Mas aqui eu vou apresentar de uma forma diferente. Eu vou sempre mostrar a adição e a subtração. Como assim? Lembra que a gente aprendeu primeiro a adição, depois que a gente viu tudo sobre adição, nós relembramos, aprendemos novamente tudo com a subtração. Bom, para quem não lembra, a adição é juntar quantidades. Eu sempre dou aquele exemplo do copo. Então, eu tenho um copo aqui, por exemplo, e eu vou colocar água, né? Eu estou, no caso aqui, uma xícara, uma caneca, e vou colocar água dentro, eu estou adicionando. Agora, se eu estou com essa caneca cheia e preciso tirar, eu estou retirando, ou seja, estou subtraindo a água ali de dentro. Tá? Eu preciso tirar. Nesse exemplo, eu trago para vocês aqui o exemplo que a gente já viu nas nossas aulas, que é juntar quantidades. Então, olha lá. A Carolina ela tem 5 gibis e Joaquim tem 4. Juntando esses gibis, quantos são ao total? Para isso, eu tenho que fazer uma adição. Então, 5 mais 4 é igual a 9. Então, a adição é 5 mais 4 é igual a 9. Certo? Agora, se for na subtração, como que eu faço? Na subtração, né? Diminuindo. Olha lá, Bruno tem 9 gibis e doou 4 para a Alessa. Quantos gibis Bruno ficou? Então, se eu tinha 9, olha lá, e vou doar 4 para a Alessa, quantos que eu vou ficar? 9 menos 4 é igual a 5. Então, é uma subtração, tá? 9 menos 4 é igual a 5. Então, o Bruno ficou com 5 gibis. Vimos a adição? Vimos a subtração. Somando, diminuindo. Agora lá, vamos relembrar uma coisinha? Veja quanto vale os algarismos 12, tá? O algarismo 1 e 2 ali, no caso, que totalizam 12, tá? Eu tenho aqui, eu preciso saber o que é dezena e o que é unidade, tá? Então eu vejo lá, o 2 é a unidade e o 1 é a dezena. Ou seja, eu tenho 2 unidades e uma dezena, tá? Então é importante a gente saber
separar os números. Então, quando eu digo o número 9, eu tenho 9 unidades. Quando eu chego no 10, eu tenho uma dezena. Quando eu tenho 11, eu tenho uma unidade e uma dezena. 12, uma unidade, perdão, uma dezena, ou, né, 2 unidades e uma dezena. Se fosse o número, por exemplo, o número 25, seriam 5 unidades e 2 dezenas. 45, 5 unidades e 4 dezenas. Tá? Normalmente o número da frente, quando tem 2 algarismos, o primeiro número é das dezenas e o segundo é da unidade, tá? Então, olha lá. Nós vimos, então, quanto vale os algarismos, né? Unidade e dezena. Mas nós vimos também o cálculo por decomposição. Vocês lembram, meus amores? Então, por exemplo, o número 12, como é que eu vou fazer? Eu vou decompor 10 mais 2. Por quê? 10 mais 2 é 12, então eu estou decompondo este número. 10 mais 2. E outro número lá, por exemplo, 16, como que eu vou fazer? 10 mais 6. Como que eu vou fazer? Eu somo primeiro pelas unidades para ficar mais fácil. 6 mais 2 dá 8 e 10 mais 10 é 20. 20 mais 8 é 28. Tá? Assim eu tenho uma adição. Prof, isso que o senhor fez é uma adição. Tem isso na subtração? Claro que tem, meus amores. Nós vimos isso também no cálculo por decomposição, né? Então, como que a gente faz lá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Por exemplo, 43. 40 mais 3 é a decomposição. E o 27? 20 mais 7. Neste caso, eu preciso fazer lembra aquele empréstimo? Né? Porque o 3, ele é menor do que o 7. Né? Então, eu não posso tirar 7 de 3. Não tem como. Então, o que eu faço? Eu vou emprestar 10 unidades do 40 para o 3. Tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui, deste 40, eu vou emprestar um pouquinho lá para então, onde tem 40 vai virar 30. E onde tinha 3 vai virar 13. Então, 30 mais 13. E a decomposição de baixo continua a mesma. 20 mais 7. Daí é só fazer ali. 13 menos 7, que é 6. E 30 menos 20, que dá 10. Resultado, 16. Esse é por decomposição. Então, nós vimos que dá para fazer decomposição tanto na adição quanto na subtração também. Mas nós aprendemos também a fazer cálculos com algoritmo usual, tá? Então, olha lá, como assim, prof, algoritmo usual? Lembra aquele que eu falei que o papai, a mamãe, aliás, a grande maioria das pessoas sabem fazer? É aquele que a gente separa os números por unidades e dezenas. Como assim? Por exemplo, olha lá, a unidade. Então, assim, no cálculo com o algoritmo usual, começamos a adição pelas unidades, tá? Então, vejam só ali. Depois, nós vamos para as dezenas. Então, por exemplo, eu tenho o número 12 mais 16, tá? Eu vou começar utilizando as unidades. Quanto que é 2 mais 6? Então, 2 unidades mais 6 unidades é igual a 8 unidades. Agora sim eu vou para a dezena. Uma dezena mais uma dezena é igual a 2 dezenas. Tá? Então, esse é o cálculo com algoritmo usual, na adição. E na subtração, como que é? É a mesma coisa, meus amores. Tá? Olha lá. O cálculo com o algarismo usual é a mesma coisa. Tá? Olhem só. Eu também começo pelas unidades. Então, olha lá. 8 menos 5, 3. E depois eu vou para as dezenas. 2 dezenas menos uma dezena é igual a uma dezena. Então, no cálculo com o algoritmo usual, começamos a subtração pelas unidades e depois pelas dezenas. Tá certo? Assim na subtração, assim na adição também, utilizando este método que nós estamos falando aqui. Tá? Aprendemos só esses daqui por decomposição e usual? Nananina, nanão. Nós utilizamos também, aprendemos a realizar empréstimos, lembra? Este caso aqui é específico da subtração, tá? Então vejam vocês ali, quando o número de baixo é menor. Olha lá, eu tenho, por exemplo, 80 menos 34. Eu não tenho como tirar 4
né, do zero. Não tem como tirar. Então, o que eu tenho que fazer nessa situação aqui? Eu tenho que fazer o quê? Olha lá a unidade. Não posso tirar. Então, eu vou ter que emprestar do 8, que o 8 é grande. O 8, que tinha 8, vai me emprestar uma dezena. Então, o 8 fica valendo 7 e eu transfiro lá para o zero uma dezena. Então, agora ele passa a ganhar, valer 10. Tá? Agora sim eu consigo fazer o cálculo. 10 menos 4, eu tenho 6 unidades. E depois ali eu volto para a dezena. Agora eu faço 7 e tiro 3. 7 e tiro 3, fico com 4 dezenas. Ou seja, 46. Então, é aquele outro exercício, né? Outra forma de fazer com o empréstimo, tá? Quando essa unidade de cima ela é menor do que a de baixo. Bom, será que é só isso que a gente aprendeu? Nananina, não, já falei, nós aprendemos usual, aprendemos por decomposição, mas também podemos representar esses números em um ábaco? Com certeza. E como que a gente representa, por exemplo, 6 num ábaco? Bom, se eu tenho só 6, eu estou trabalhando com unidade. Vocês lembram que até o número 9 é unidade, porque é um número sozinho, 9. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei os 6 lá, 6 unidades. Perfeito. Tem alguma dezena ali? Não tenho. Agora, nesse exemplo aqui, o 12. Como que eu represento 12? Eu coloco as 6 unidades. Perdão, 12. Eu coloco as 2 unidades e uma dezena, tá? Então, aí eu tenho uma dezena e 2 unidades. E 24, como que eu represento? Simples também. 4 unidades e 2 dezenas, 24. Pronto, é assim que a gente utiliza o ábaco. Beleza? Mas e o cálculo com ábaco, prof? É muito difícil? Nós já vimos, mas não tem problema, o Prof. Léo está aqui para relembrar com vocês. Olhem só, meus amores. Bom, se eu tenho 36, então eu tenho 3 dezenas e 6 unidades, por exemplo, aqui. E eu preciso colocar, então, 36 mais 17. Como que eu faço? 36 mais 17, se eu for distribuir na íntegra, eu vou ficar com 4 dezenas e 13 unidades. Mas, prof, você falou que eu não posso ficar com 13, eu posso ficar só até 9. Exatamente. O que eu faço? Eu tiro uma dezena, né, das unidades ali e vou transferir. Eu vou ter que trocar 10 unidades por uma dezena. Então, tiro 10 e transfiro para a dezena. E como que vai ficar, então? Olha lá. Eu tinha 30, aliás, eu tinha 13, né? O que eu faço? Eu tiro a dezena dali e transfiro para a dezena. Tiro a unidade e transfiro para a dezena. Ou seja, vai ficar 43. Então, é uma forma também utilizando o ábaco, meus amores. Bom, o Prof. Léo já falou para vocês que dá para utilizar o ábaco. Vocês podem fazer utilizando ali o método, né, com o algarismo usual. Vocês podem utilizar por decomposição. Enfim, mas também tem o cálculo com material dourado, tanto para adição quanto para subtração. Então, olhem só, se eu tenho 36 mais 17, eu vou colocar 36, então 3 dezenas e 6 unidades, 3 barrinhas mais 6 unidades, mais 17, uma dezena com 7 unidades. Então, 36 mais 17, eu vou descobrir que eu tenho 53, tá? Porque eu vou contar ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5 dezenas e 3 unidades, tá? Então, lembrem vocês que sempre que eu posso trocar 10 unidades por uma dezena. Sempre que eu chegar no 10, eu troco por uma dezena, tá? E isso a gente chama de reagrupamento, tá bom? Então, muito simples. Agora, que a gente viu na adição, a gente também pode fazer isso com material dourado na subtração. Por exemplo, eu tenho 43. 4 dezenas, 3 unidades. E eu tenho 30 e, vamos ver ali,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 30 e com 13. O que eu faço ali, meus amores? Eu preciso tirar 27 de 43, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu preciso trocar uma dezena por 10 unidades para poder fazer essa troca, tá? Então, lá, representando 43. Eu tinha 43 e precisava tirar 27. Então, eu troquei uma dezena por 10 unidades. Aí eu tenho que fazer o inverso da adição. Quando eu tenho 10 unidades, eu preciso trocar por uma dezena na adição. Na subtração, eu coloco 10 para poder fazer essa conta. Então, tirando 27 de 43. Olha só que interessante, tá? Eu tirei 2 dezenas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Aí vocês vão descobrir que eu tenho 43 menos 27 é igual a 16. Prof, mas isso confunde a cabeça, né? É só praticando, meus amores. Por isso que cada um aprende do jeito que achar mais fácil de resolver. Se for utilizando o material dourado, se for utilizando o ábaco, pode ser utilizando o método usual ou por decomposição, como achar mais fácil. Todas essas formas são diferentes possibilidades. Prof, mas eu preciso saber todas? Não. Você pode saber um tipo que você pode usar tanto na adição quanto na subtração. Prof, parou por aí? Respira, galera, porque não parou por aí. Vocês agora precisam realizar a AD de matemática. E como o Prof. Léo foi bacana, assim como eu expliquei ontem na videoaula de língua portuguesa de vocês vão responder as atividades de matemática. Mas de matemática também, meus amores, não se preocupem, porque eu quero que vocês identifiquem cada um desses métodos, tá? Não precisa saber fazer perfeito. Nós estamos aprendendo aí. Vocês precisam reconhecer o que é por decomposição, o que é usual, o que é a adição mesmo, quando que é adição, quando que é subtração. É isso que vocês precisam saber. Não se preocupem se vocês não sabem ainda fazer essas contas. Fiquem tranquilos. Estamos caminhando, estamos aprendendo. E para isso, eu preciso que vocês façam, porque agora é com vocês, tá? Vocês, do mesmo jeito de ontem de português, vocês vão acessar o link que o Prof. Léo disponibilizou para o formulário do Google, vão digitar o e-mail, colocar o nome completo de vocês, ler com atenção as questões, assinar a alternativa correta e revisar para então encaminhar. E como vocês sabem, eu vou receber aqui na minha casa, vou saber se vocês fizeram direitinho. E, prof, e se eu errar? Não tem problema. Como que o Prof. Léo diz? Quem erra, aprende. Então é assim, errando e aprendendo que a gente faz, tá certo, meus amores? Não se preocupem. Eu fico daqui, vocês daí. Vamos continuar curtindo as nossas músicas, os nossos cantinhos aqui. E nos encontramos logo mais na nossa live de matemática hoje, terça-feira, tá certo? Super beijo para vocês. Até daqui a pouco. Beijo, tchau!